Olá, no quadro Conversa Pública de hoje, vamos falar sobre o superendividamento dos brasileiros. E para falar um pouco melhor sobre esse assunto, recebemos no nosso quadro o advogado especialista em direitos do consumidor, Renato Porto. Seja bem-vindo, Renato. É sempre um prazer fazer parte dessa família Boas Novas. Eu estou ansioso para responder todos os questionamentos, fazendo ponderações. Esse é um tema muito importante e que chegou a hora de alguém discutir sobre isso. Então vamos começar explicando para quem está em casa o que é o superendividamento. Bom, esse tema ele é muito importante, ele é de ordem pública, as famílias devem estar muito atentas ao tema. O que é o superendividamento? Bom, antes de eu falar diretamente, eu preciso mostrar para você como é que figura o ser humano dentro da sociedade. O ser humano é um ser social, nós vivemos em sociedade, e um dos fatores de seres viventes em sociedade é o de consumir. E cá entre nós, consumir não é bom? Consumir é maravilhoso, né? Mas na ânsia de consumir, nós acabamos nos superendividando. Uma coisa é a dívida tradicional, a dívida razoável que as pessoas normalmente podem ter. Outra coisa é quando essa dívida ela se torna impagável. E quando a dívida se torna impagável, você acaba por comprometer o orçamento familiar. E quando você compromete o orçamento familiar, você viola a dignidade da pessoa humana. Bom, todo mundo já entendeu o que é esse superendividamento, mas qual é a causa dele? Uma coisa é a pessoa se superendividar porque ela não tem condições de responder adequadamente pelos atos praticados na vida civil, porque ela simplesmente se exacerba no momento de suas compras. Aí é o consumismo. Outra coisa é quando esse consumismo ele é forçado. Você consome não é porque você quer, você consome é porque você não tem opção. Será que o ser humano atualmente ele pode ter a opção de não ter a conta corrente? Ele tem a opção de não ter o plano de saúde? Ele tem a opção de não ir na rede de fast food? Eu chamo até isso de teoria da irradiação. Quando todos vão, você se torna obrigado aí também. Renato, o superendividamento é um problema que tem atingido boa parte da população brasileira. Agora responde como as pessoas podem fazer para quitar as suas dívidas. Tem uma coisa muito interessante que está agora para ser aprovado, o tratamento do consumidor superendividado. Surgirá a possibilidade do consumidor que recebe até um determinado número de salários mínimos de renegociar os seus débitos. Então, ele vai ser chamado, esse consumidor vai chamar todos os credores, vai fazer uma curva gráfica ali do quanto que essa pessoa ganha por mês, e aí vão reservar, olha, um determinado percentual para alimentação, um determinado percentual para ensino, determinado percentual para habitação, e assim vai. E olha, sobrou quanto? Sobrou esse valor agora. Então, credores, se vocês levaram esse consumidor a chegar até esse estágio, vocês deverão receber, o crédito é devido, mas na forma que o consumidor puder pagar. Você deve recorrer ou aos meios públicos, à Defensoria Pública, ou a um advogado, seja você pessoa física ou jurídica, para ingressar com uma ação justamente para poder discutir o que está sendo cobrado, se o juro é devido, se o juro não é devido, para tentar colocar o cidadão no estado em que ele se encontrava antes de ter sido impulsionado a se desenvolver em relação a essa dinâmica toda aí de mercado. Mais ou menos é isso. Bom, Renato, nosso papo foi ótimo e realmente esse tema sobre superendividamento é super interessante para todos os brasileiros, né? Esse tema é maravilhoso e eu me disponho sempre que convidado para poder fazer parte de novo desse programa.